Capítulo 133. O 100º andar. 30º andar da Torre dos Mil Pesadelos. Um jovem olhava para um lado e para outro, seu rosto era calmo e tranquilo. As suas vestes estavam tranquilas e seu corpo relaxado. Seus olhos tinham um leve brilho vermelho e suas pupilas eram como as de um leão. Seu corpo exalava uma leve sensação de poder e força. Enquanto isso, os supremos anciãos ainda tinham um olhar complexo. Aqueles na arena estavam tranquilos, era possível ver que grande parte dos outros competidores estavam no 29º andar, contudo o que eles não sabiam era que o jovem no 30º andar não tinha nada o impedindo de avançar. Li Shang estava simplesmente estudando o selo gigante. O selo dos 7 tetragramas supressores era extremamente complexo, ele tentava assimilar as nuances dele. Agora que ele conseguia mesclar runas com suas habilidades marciais, ele podia fazer melhorias em suas técnicas. Se ele compreendesse os mistérios por trás do selo, ele poderia fazer com que seus ataques tivessem características paralisantes, atenuantes, atordoamentos e até mesmo lentidão. Ele poderia estar muito acima, mas cada andar tomou um grande esforço para ele copiar os padrões. Claro, lá fora ninguém sabia que ele atualmente estava copiando o selo, senão mesmo aqueles poderosos cultivadores no Dao da purificação cuspiriam um bocado de sangue. Tal capacidade de compreensão deixava até mesmo Seiryu e Gao Liao perplexos. Tamanha inteligência não originou de nenhuma herança, mas sim do próprio Li Shang. Ele era um gênio. Foi triste ele ter passado 14 anos sob o título de lixo inútil. Contudo, o encontro dele com Seiryu e a descoberta de Gao Liao em seu corpo o permitiu atingir novos patamares e fazer uso de sua genialidade. Ele era como um diamante perdido no meio da lama, mas os céus sorriram para ele, lhe dando a chance de ascender a patamares jamais imaginados. Cada andar que ele absorvia os padrões e nuances do selo requeria alguns minutos para recuperar do cansaço mental, mesmo assim ele sempre se mantinha um andar acima dos demais. Não demorou muito e ele havia alcançado o 50º andar, nesse momento alguns já haviam desistido e ficaram sentados cultivando nos andares inferiores. Somente aqueles no pico do 6º grau e no 7º grau continuaram a sua subida, mas eles ainda estavam um andar atrás de Li Shang. Fan Mei estava atualmente no 48º andar, sua testa tinha algumas gotas de suor e sua respiração estava lentamente acelerada, ela havia acabado de sofrer as ilusões do andar e estava realmente cansada por lutar com sua própria mente. Ela tinha a sua mão, a todo momento, em sua espada, como se temesse que algo saísse da escuridão e a atacasse. As ilusões dali eram realmente aterradoras. Wen Kang estava no 46º andar, seu corpo suava e sua pele de bronze parecia levemente sem cor, como se todo o sangue de sua pele houvesse fugido. Seu corpo tinha um leve tremor e ele segurava seu machado de batalha fazendo os nós de seus dedos embranquecerem. Xuanhong da seita da luz celestial mantinha um olhar calmo no 47º andar, seu rosto estava levemente pálido, mas nada que oferecesse grande perigo. A Gao Jiao por outro lado estava no 48º andar, junto de Fan Mei. Como grande parte de suas artes consistiam na sedução e ataques mentais, sua energia mental era poderosa e dos 5 campeões do continente Zhao, com exceção de Li Shang, ela era a mais tranquila. Seu rosto estava calmo e ela já estava se encaminhando para o andar superior. Mais algumas horas passaram e agora Li Shang estava no 70º andar, neste momento ele havia alcançado o recorde de Tianmao. Contudo neste andar a essência de vida de Seiryu começou a falhar, os olhos do dragão começaram a diminuir sua capacidade e a pressão pouco a pouco voltou a sobrecarregar Li Shang. Tal fato ocorreu não porque a essência de vida de Seiryu era fraca ou os olhos do dragão fossem simplórios, mas a razão foi o próprio Li Shang. Seu cultivo era extremamente baixo, ou seja, a quantidade de energia mental que ele possuía não era infinita. Contudo, tanto a essência como os olhos do dragão não haviam sido superados tão facilmente.
Ele então decidiu simplesmente gravar os padrões em sua mente e quando tiver tempo ele tentaria compreendê-los. Sendo assim, ele disparou rapidamente para o próximo andar, no qual ele passou os olhos por alguns minutos e o padrão foi gravado em sua mente. Sem perder tempo ele rapidamente começou a correr para os andares superiores. Quando ele pisou no 80º andar a pressão sobre ele já era considerável. Contudo o mais estranho foi para os Supremos Anciãos, os quais olhavam o progresso de todos através da matriz. Ao verem que alguém havia alcançado o 80º andar seus rostos ficaram repletos de incredulidade. O tempo era de um mês para a terceira etapa, mas alguém havia alcançado o 80º andar em menos de um dia. Era preciso saber que o mais próximo de Lishang estava apenas no 60º andar. Obviamente para eles isso já era algo assombroso, conforme as horas e os dias passaram ainda mais surpresa havia no rosto dos anciãos supremos. Porque a pessoa permaneceu no 80º andar sem se mover, isso era algo incrível para alguém aguentar tamanha pressão por tanto tempo. Mesmo a mulher que tinha o recorde anterior de 80 andares aguentou somente um dia ali antes de descer alguns andares devido ao grande fardo. Contudo, se eles soubessem que na realidade a matriz havia parado de mostrar o progresso do jovem e que Lishang agora já havia pisado no 89º andar, eles provavelmente rasgariam suas vestes e cuspiriam um bocado de sangue. Era preciso entender que aqueles no Dao da purificação achariam uma dificuldade imensa de dar mesmo um passo nos 90º andares. Alguém no Dao da alma provavelmente teria morrido ao pisar no 85º andar. Lishang nesse momento estava sentado à beira da escada para o 90º andar, gotas de suor do tamanho de ervilhas caíam de seu rosto. Expressões de dor e exaustão dançavam no rosto de Lishang, seu peito subia e descia profundamente a cada respiração dele. Já é um milagre você ter chegado até aqui. Está na hora de recuar. Seiryu. Não? Eu consigo. Eu consigo. Lishang murmurou enquanto levantava novamente. Cada passo que ele dava na escada era possível ouvir um som explosivo, como se cada passo dele uma montanha fosse esmagada. Para se ter uma noção, Lishang atualmente estava suportando uma gravidade quase 2000 vezes a qual ele estava acostumado. Contudo, isso não o desanimou e na realidade o deixou ainda mais feliz. Ele usou isso para temperar seu corpo, seus ossos, seus tendões, seu sangue e suas articulações. Cada momento ali seu corpo se tornava mais forte e resistente. Se não fosse pela essência de vida de Seiryu, ele provavelmente já teria sido esmagado pela pressão. A força exercida ali na realidade estava em torno de 4 a 5 mil vezes a gravidade normal, contudo a essência de vida de Seiryu fazia com que a ação dos círculos mágicos e selos não fosse tão forte sobre Lishang. Todavia, quando ele pisou no 90º andar seu corpo estremeceu, sua cabeça pareceu mergulhar dentro do ácido e seu corpo parecia congelar e derreter ao mesmo tempo. Ele foi forçado a ficar de joelhos e começou a tossir sangue. Garoto? Garoto? Seiryu e Gao Yao berravam na mente de Lishang. Eles não entendiam por que ele estava se esforçando tanto para chegar ao topo. Quando eles perguntaram isso para ele, a resposta veio na forma de silêncio. Era como se o garoto houvesse perdido sua sanidade e fosse como um touro ensandecido. Berrou Lishang. Então uma onda de choque saiu de seu corpo. Boom! A onda bateu nas paredes da torre e a fez tremer, tal vibração foi sentida por todos dentro da torre e mesmo a matriz dos Supremos Anciãos detectou o tremor. Entretanto foi rápido, para os jovens eles pensaram ser alguma ilusão ou algo do gênero, para os anciãos pensaram que foi alguma reação do celo ou algo do gênero. Lishang estava em pé. Seus cabelos pretos bem aparados agora estavam completamente brancos e alcançavam o centro suas costas, seus olhos estavam dourados e suas pupilas eram como as de um dragão. Sua pele foi coberta por milhares de runas, suas unhas cresceram como garras e até mesmo os seus dentes mudaram.
Ele estava parado no centro do 90º andar, ele encarava o teto como se os seus olhos pudessem o atravessar e ver o que havia mais para cima. SSSHHHSSSHHH mais um pouco garoto. A voz soava na mente de Li Shang. Desde que ele pisou no 80º andar essa voz persistia em sua mente, não era como se ela o estivesse ordenando a subir a torre, mas estava mais para uma súplica. Ele havia guardado seu último trunfo, o seu modo desperto, para os últimos andares, já que tal modo não duraria tanto tempo sob tanta pressão. Ele não pestanejou e rapidamente correu para subir aos andares superiores. 91º, 92º, 93º, 94º, 95º. Quando ele pisou no 96º andar a pressão já era esmagadora, mas ele exprimeu toda a energia em seu corpo, o que no ar pareceu encontrar um buraco negro e ao mesmo que ele andava para o 97º andar era possível ver fios grossos de Qi entrando em seu corpo. Ao entrar em seus canais de Qi todos os 5 tipos de Qi eram condensados em fios de pura energia. O corpo de Li Shang brilhava em um tom dourado e este foi o momento onde ele mais exibiu poder. Se ele fizesse isso em uma luta ele poderia lutar de igual para igual contra alguém no primeiro grau do Dao da alma e conseguiria resistir aos ataques de alguém no segundo grau. 98º andar, 99º andar. As pernas de Li Shang tremiam e os seus ossos pareciam prestes a virar pó. Sangue vazava pela sua boca, suas narinas, seus olhos e seus ouvidos, suas vestes estavam encharcadas de suor e sua mente parecia estar mergulhada em um mar de navalhas. Ele sentia seu corpo sendo cozido e depois congelado. As ilusões daqui eram tão fortes que mesmo alguém no Dao da purificação encontraria sua morte. Li Shang só se manteve vivo até aqui pela união de duas heranças de nível Deus e a misteriosa energia dourada. De um lado ele tinha a mais pura energia Yin e do outro a mais pura energia Yang, ambas eram como matéria e antimatéria, fadadas à oposição, mas a energia dourada de Li Shang parecia corromper as leis universais e tornava o impossível impossível. Li Shang estava agora na escada para o 100º e último andar da Torre dos Mil Pesadelos. Todavia quando ele pisou no último andar a pressão desapareceu, mas isso não foi o mais estranho. A visão que apareceu à sua frente era tudo, menos o que ele esperava, sua mente foi preenchida com grande surpresa e ele rapidamente tentou compreender o que estava acontecendo, mas seu corpo já não aguentava mais, ele então desabou no chão. Sua carne tremia e sangue corria de suas narinas. Com grande esforço ele comeu dezenas de pílulas medicinais antes de desmaiar.